Oi, gente, então bem-vindos a mais uma aula do módulo 4. E aqui a gente vai falar com mais detalhes sobre a profissão de Architectural Draftsperson, tá? Que é validada junto ao órgão que se chama Vet Access, aqui na Austrália. Eu fiz esse processo sozinha, você pode estar contratando um agente de imigração também para fazer esse processo, mas eu considero, de certa forma, um dos processos mais simples de serem feitos em comparação até com o último que a gente viu, que é o de arquiteto junto ao AACA, tá? Então, vamos lá. Visão geral da ocupação, né? Então, o que define a função? O desenho arquitetônico é aquele que mexe com plano de arquitetura. Ele provavelmente vai seguir as orientações de profissional acima dele, né? No caso de um arquiteto. Então, ele ali vai estar trabalhando basicamente com desenho de arquitetura de edifícios, de casas, de edifícios comerciais, de educação, de saúde, tá ok? E com plantas, né? Pode também estar fazendo modelagem em BIM, né, desses edifícios, ou usando AutoCAD, e até utilizando também recursos gráficos de ferramentas 3D de visualização, também pode ser considerado como um desenho arquitetônico, tá? Tem alguns títulos alternativos, tem que as pessoas usam por aí, né? Associado arquitetônico, assistente arquitetônico, oficial de desenho de construção. São alguns títulos que você pode encontrar, tá? Mas a maioria das vezes, até nas vagas, vocês vão encontrar como draftsperson, tá? Ou drafter somente. Os campos relacionados são os campos de design da construção, desenho arquitetônico e arquitetura, propriamente dito. E é o nível de habilidade que está dentro do grupo C do VET Access, tá? Que exige um diploma que, de acordo com o AQF, que eu já falei anteriormente, eu coloquei aqui abaixo o link que vocês podem acessar, que é o Australian Qualifications Framework, tá bom? Então, o curso de vocês, por exemplo, no Brasil, um bacharelado, ele, se não me engano, tá lá no AQF nível 7, tá bom? Então, ele tá superior ao que seria um curso de nível médio técnico, tá? Que seria o mais equivalente a quem quer ser desenhista, tá ok? Então, eu, por já ter um curso de ensino superior, foi considerado além, né, do que era necessário cobrado, tá? Para conseguir ser validada como desenhista arquitetônico. Bom, lá no site vocês podem ver com mais atenção depois, mas existem alguns caminhos e isso aqui se enquadra mais para quem está vindo para cá estudar um VET, tá? Então, porque para quem está no Brasil já está vindo com bacharelado de arquitetura, como eu disse, o nível correspondente do EQF vai ser superior, então vocês não precisam se preocupar com isso aqui, tá? Então aqui, para quem está fazendo aqui, então você precisa pelo menos ter um diploma, e aqui por ter esses diferentes tipos de curso, você precisa que teu curso tenha algumas matérias que tenham mais relevância, entendeu? Então eles separam por isso também. Então tem o caminho 2, 1, 2 e 3, tá? E a depender desses caminhos, eles vão requerer mais ou menos tempo de experiência, tá? De trabalho. E o caminho 4, ele já pede o certificado 4, que é um pouco mais abaixo, mas tem que ser também de um campo de estudo que tenha a ver, né, que seja relevante, e requer o tempo maior aí de emprego, que seria 3 anos, tá? E dentro dos últimos anos, 1 ano de pelo menos um emprego recente, porque as pessoas às vezes têm mais 5 anos de experiência, passaram um tempo parados também, e aí isso pode estar variando, tá? De acordo com o tempo de pessoa da pessoa, às vezes ela não trabalhou 3 anos seguidos, mas ela precisa ter pelo menos 1 ano de emprego recente. Então, por que eu tô dando uma visão aqui geral das tarefas, tá? Porque isso vai ser necessário para vocês preencherem as atividades de vocês no site. Eles têm uns campos lá que você vai citar no mínimo 5 tarefas que você desenvolve no dia a dia como desenhista de arquitetura, tá? Então, eles têm aqui tarefas de emprego altamente relevantes. Então, os deveres principais do desenho: interpretação de planos, regulamentos, códigos, preparação de desenhos, especificações de trabalho, revisão de planos, mapas e desenhos. Tarefas de documentação: preparação de pacotes de licitação, construção, criação de cronogramas de janelas, de portas, desenvolvimento
de especificações de acabamento de materiais, memorial descritivo, tá? Responsabilidades técnicas, criação de visualizações 3D, pode ser em Revit, coordenação da modelagem de informações da construção, também serve, e realização de visitas regulares à obra, por exemplo, tá? Então, isso tudo aí está incluído no pacote do que um desenhista de arquitetônico pode fazer, que é bem parecido com o que um arquiteto faz também, né, gente? Convenhamos, mas enfim. Contextos de emprego adequados, tá? Você pode aí trabalhar no escritório de design, fazendo consultoria de design de arquitetura, em empresas de desenho técnico, estudos de visualização, estudos especializados em modelagem 3D, visualização, ou seja, render, indústria da construção, ou seja, construtoras, incorporadores, e também pode ter atuado como um profissional autônomo, tá? O que eles não consideram dentro né, e apto para quem quer ser avaliado como desenhista arquitetônico. Ou seja, quando o foco está só em design de interiores. Então, tem que tomar muito cuidado na hora que você for descrever as atividades para você não dar o foco somente na área de design de interiores, tá? Porque senão eles não vão aceitar, porque é classificado em outro lugar, tá? O grupo de design de interiores. Desenho de engenharia também não, ou seja, instalações. Aí vai ser em outra profissão, vai ser para Civil Engineering Draftsperson, tá? Então tem que tomar muito cuidado para você não descrever nada que tenha a ver com estrutura, com instalações mecânicas de ar-condicionado ou de elétrica, e até mesmo estrutural, porque isso se enquadra para outra profissão. E também profissões que trabalham com BIM, mas que estejam num nível mais elevado, né? Então, por exemplo, um BIM Manager. Então, você não vai colocar ali na descrição dessa profissão, porque eu sou um BIM Manager, porque eles vão achar que não tem nada a ver com você está solicitando para ser um desenhista arquitetônico, tá bom? Então, tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Se você estiver desenvolvendo uma família, um projeto 3D e tudo mais, aí sim é considerado, mas se você já está acima, não faz muito sentido. Então, claro, você tem que submeter algumas documentações que eles exigem, tá? Então, identidade sempre eles vão perguntar e pedir para vocês todos os documentos traduzidos de vocês, e ali eles colocam a lista no site do qual eles aceitam, tá? Evidência da qualificação, ou seja, o teu diploma, o teu histórico acadêmico, traduzidos, comprovação do emprego, cartas de referência, que é muito importante, ou seja, todos os lugares pelos quais você passou e acumulou experiência, você precisa solicitar uma carta em papel timbrado, assinatura e contato do teu empregador, tá? Listando tua carga horária de trabalho, listando as tuas tarefas, quanto tempo você ficou nesse emprego, tá bom? Lá no site tem a lista detalhada de como tem que ser, e tem inclusive um template que vocês podem pegar de referência para solicitar essa carta. Mas é um documento essencial que vocês precisam solicitar. Sem isso, é quase inviável fazer esse processo, tá? Contratos, no caso, se você trabalhou até como autônomo, então é bom que você tenha a comprovação de que você prestou o serviço. No caso, eu usei meu contrato de PJ na época, que eu prestava serviço como BIM Manager para uma construtora. Então, eu utilizei esse contrato PJ, mas eu mudei um pouco como eu descrevi a minha ocupação de BIM Manager, tá, gente? Eu não falei claramente que era BIM Manager, eu falei que eu dava treinamento em desenho, tá ok? Então, eu mudei um pouco como você fala e foi aprovado, tá? Só tomar cuidado aí com as palavras, que forma você vai usar. E os contra-cheques, que são os payslips, tá bom? Traduzidos. Teu portfólio, agora eles estão pedindo também. Eles precisam de um portfólio com tantos projetos lá, acho que é bom colocar pelo menos uns 3, explicando, né, para eles terem uma ideia do que você já trabalhou como desenhista, tá? Eu coloquei meu portfólio também, na época não era obrigatório, mas eu preferi colocar, ainda mais quando eu fiz meu reassessment de arquitetura para engenharia, eu queria justificar por que eu estar, como eu tenho o graduação de arquiteta, e eu já tendo tido o título de Architecture Draftsperson concedido, mesmo assim eu queria ir para Civil Engineering Draftsperson, porque eu tinha atuado com modelagem de projetos de instalações também. Então, isso foi o diferencial e por que eu consegui validar como Civil Engineering Draftsperson também, tá? E hoje a minha residência, ela é como Civil Engineering Draftsperson que eu consegui, tá? Porque hoje em dia eu também continuo trabalhando com projetos de instalações hidráulicas aqui, na Austrália.
Então, para quem trabalha autônomo, existem outros requisitos, né? Tem que fornecer as documentações do registro de trabalho autônomo ou empresarial. Então, se você tem um MEI ou um CNPJ, você precisa estar traduzindo esse documento. Uma declaração profissional também, juramentada, listando as suas principais funções, o que você já fez, né? Evidências financeiras, ou seja, fatura dos clientes, contratos, extratos bancários, impostos, enfim, coisas que comprovem que você recebeu desse cliente, né? E também evidências de portfólio, trabalho que você realizou, enfim, imagens 3D, descrição detalhada de como você atua nesse projeto, como desenhista, também são válidos. Enfim, taxas e encargos, né? Um dos processos mais baratos, então você faz a solicitação online, ele custa, se você estiver aqui da Austrália, tem que pagar um imposto que é o GST, ele vai custar em torno de $1.177. Sem o GST, se você estiver aplicando no Brasil, que foi o meu caso na época, eu paguei aí um pouco mais barato, porque esse valor já está atualizado, mas está em torno hoje em dia de $1.070, tá? Também pode solicitar a taxa de processamento prioritário, que aí você tem o assessment em 10 business days, que seriam 10 dias de trabalho aqui da Austrália úteis, né? Tá custando 886 a mais. Então, você vai somar, né, essa taxa ao valor anterior e aí vai dar a taxa completa para você, caso você queira o processo prioritário. Tá bom? Aí tem o valor dentro e fora da Austrália. 886,60 dentro, 806 fora. Tempo de processamento. Então, o padrão, né, que é o standard da avaliação de habilidades do assessment para as ocupações profissionais, em geral, está indo de 8 a 10 semanas e pode demorar mais um pouco. Meu caso demorou bastante, tá? Meu caso demorou aí uns 6 meses para sair, tá? Demorou bastante. Não fiquei satisfeita com isso. Mas eu na época não quis pagar o prioritário. Por isso que eles às vezes dizem lá no site que demora esse tempo aí, mas às vezes demora mais, tá? E aí eu fiquei mandando e-mail cobrando, tá? E aí correu o processo. Depois que eu mandei e-mail cobrando. Mas enfim. Se você solicitar o processamento prioritário, aí sim é garantido que você vai ter até a sua documentação em 10 dias úteis, tá bom? Então, até o próximo módulo, que lá eu vou falar sobre a profissão de Civil Engineering, que é bem parecida com essas. Existem algumas outras questões, mas eu vou entrar mais a fundo na próxima aula. Até lá!